Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Geral. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos um novo capítulo, onde falaremos sobre o equilíbrio ácido-base. Mas vocês sabem o que é um ácido? O que é uma base? Pois bem, olhando para esse menino que está chupando um limão, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ele está sentindo uma sensação ruim associada ao azedo do limão. E isso tem a ver com a definição de ácidos, né? Visto que os ácidos têm um sabor azedo e fazem com que certos corantes mudem de cor, enquanto as bases têm um gosto adstringente e são escorregadias ao toque. O sabão é um bom exemplo. O uso do termo base, ele se originou-se no inglês arcaico, significa rebaixar. Na verdade, a palavra em inglês base ainda é usada nesse sentido e significa diminuir o valor de algo. Quando uma base é adicionada a um ácido, a base rebaixa a quantidade de um ácido. Essas definições de ácido básico começaram a ser estudadas e catalogadas há muito tempo atrás. E um dos primeiros cientistas que propôs uma definição para ácidos de base foi o sueco Svante August Arrhenius, que em 1887 definiu ácidos e bases segundo a teoria de Arrhenius. Segundo ele, um ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, aumenta a concentração de íons H+. Já uma base é uma substância que, quando dissolvida em água, aumenta a concentração de íons OH-. No entanto, preste atenção, essa definição se limitava a soluções aquosas, ou seja, em que eu tinha um solvente água para definir ácidos e bases. Um pouco mais adiante, em 1923, Johann Niklaus Bronsted e Thomas Martin Lowry publicaram trabalhos concomitantes, mas não de forma conjunta, e definiram a noção de transferência de um doador de prótons para um aceitador de prótons, que é a ideia-chave para a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Segundo essa teoria, um ácido é uma substância, uma molécula ou íon, que doa um próton para outra substância. Já uma base é uma substância, molécula ou íon, que aceita esse próton. Desse modo, quando, por exemplo, o HCl é dissolvido em água, ele atua como um ácido de Bronsted-Lowry porque ele doa um próton para a molécula de água. E a água atua como uma base de Bronsted-Lowry porque ela aceita esse próton do HCl. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui uma representação, onde eu tenho HCl gasoso reagindo com água líquida. Eu tenho, então, esse próton do HCl sendo transferido para a molécula de água para formar o íon cloreto, Cl-, meio aquoso, mais o íon hidrônio, H3 ou mais, também meio aquoso. Observe que eu tenho uma seta única e mais adiante a gente falará sobre isso quando for falar sobre a força dos ácidos. Temos, portanto, que o HCl é um ácido de Bronsted-Lowry, porque ele doa um próton para a água, e a água que recebe esse próton é uma base de Bronsted-Lowry. Para ficar mais claro o que acontece aqui, nós trouxemos as estruturas de Lewis para o HCl, para a água, e o que ocorre quando ocorre essa transferência do próton, né? Eu formo, então, o íon cloreto, que tem um octeto completo, e a molécula de íon hidrônio, justamente aqui onde eu tenho o H+, que foi transferido. Eu também trouxe aqui a representação de bolas, para que vocês tenham noção de como ocorre a reação. Tem um HCl reagindo com a água, formam o cloreto, que é mais volumoso, e os íons hidrônio. Portanto, a molécula de água ela serve como um aceptor de prótons, usando um dos pares de elétrons não ligantes que ela tem no átomo de oxigênio para prender aquele próton que eu deixei na cor laranja. Outro exemplo é quando eu tenho o HCl reagindo com a amônia, NH3. Novamente, eu tenho uma transferência de próton para a amônia, para formar o Cl-, e o íon amônio, o NH4+.
Portanto, o HCl é um ácido, porque ele transfere um próton para a base, que é a amônia. Olhando as estruturas de Lewis, temos novamente o HCl, a amônia com um par de elétrons. Esse próton é transferido para essa amônia para formar o Cl- e os íons NH4+, íons amônio. A transferência de um próton sempre envolve tanto um ácido, que é um doador, quanto uma base, que é um aceptor. Em outras palavras, uma substância pode funcionar como um ácido somente se simultaneamente outra substância se comportar como uma base. Além disso, algumas substâncias podem agir como um ácido em uma reação e como uma base em outra. Uma substância capaz de agir como um ácido ou como uma base é chamada de anfiprótica ou anfótera. Uma substância anfiprótica, ela age como uma base quando é combinada com algo mais ácido que ela. Por outro lado, ela age como um ácido quando é combinada com algo mais básico que ela própria. Considere, por exemplo, a reação que ocorre quando o ácido genérico HA reage com a água. Nós temos, então, a doação de um próton do ácido HA para a água, em equilíbrio, para formar a espécie A- e os íons hidrônio. Nesse caso aqui, a água está funcionando como uma base, tá bom? Porque ela está recebendo o próton. O H é o ácido e o H2O é a base. No entanto, se nós pegarmos o produto dessa reação, A- e reagir novamente com a água, agora a água funcionará como um ácido. Ela vai transferir o próton para o A-, para restabelecer o ácido HA e formar o H-. Tá bom? Então, a água é um exemplo de substância anfiprótica, porque em determinados momentos ela funciona como uma base e em outros momentos, como esse aqui, ela funciona como um ácido. Um ácido e uma base, como o HA e o A-, que diferem apenas na presença ou ausência do próton, são chamados então de par ácido-base conjugada. Cada ácido tem uma base conjugada, formada mediante a remoção de um próton de um ácido. Por exemplo, o H- é a base conjugada da água e o A- é a base conjugada do ácido genérico HA. Para ficar mais claro, eu trouxe mais um exemplo aqui, onde eu tenho amônia reagindo com água, formando íons amônio e íons OH-. Eu tenho, então, a minha base, que está conjugada a um ácido pela adição de um próton. Se eu adiciono um próton à amônia, eu formo o íon amônio. Então, eu tenho aqui nesse par, o meu par ácido-base conjugado. Do mesmo modo, aqui na água, ela funciona como ácido, ela perde um próton para formar o OH-, e eu tenho aqui o meu par ácido-base conjugado, água, OH-. Cada base tem também um ácido conjugado, formado pela adição de um próton à base, como a gente acabou de ver. Assim, o íon hidrônio é o ácido conjugado da água, e o HA é o ácido conjugado do A-. Nessa nova reação química, nós temos o HNO2 reagindo com água para formar um NO2- mais H3O+, íons hidrônios. Aqui, então, ele funciona como um ácido e tem como base conjugada o NO2-, porque ele perdeu um próton. Essa base perdeu um próton para formar o NO2-. Do outro lado, nós temos a água aqui como base. Pela adição de um próton, ela forma, então, o ácido conjugado. Para deixar mais claro esses conceitos, eu trouxe aqui para vocês um exemplo teórico. Qual é a base conjugada dos seguintes elementos? HClO4, H2S, PH4+, e HCO3-. Se removermos um próton do HClO4, vamos obter então ClO4-. Lembre-se que quando eu tiro um próton, é um H carregado positivamente. Se eu tiro um próton, ele vai ficar carregado negativamente. O balanço de cargas vai tender para o negativo, tá bom? Que é, portanto, a base conjugada. Usando esse mesmo raciocínio, nós podemos encontrar as outras bases conjugadas para os outros
elementos, que são HS-, quando H2S perde um próton, PH3, quando PH4+, perde um próton, e CO3 2-, quando HCO3- perde um próton. Nesse segundo exemplo, se pede qual é o ácido conjugado dos elementos CN-, SO4 2-, H2O e HCO3-. Se adicionarmos agora um próton ao CN-, o que vai acontecer? Eu vou formar o HCN. E observe que ele fica com carga neutra. Porque quando eu adiciono um próton, eu tenho um H positivo que neutraliza esse menos do ânion aqui. E aí ele fica HCN, que é o seu ácido conjugado. Os outros ácidos, usando esse mesmo raciocínio, são o HSO4-, quando adiciono um próton ao SO4 2-, o H3O+, que nós já vimos em exemplos anteriores, quando adiciono um próton à água, e o H2CO3, quando eu adiciono um próton ao HCO3-. Observe que o HCO3-, ele, que é o íon hidrogênio carbonato, ele é anfiprótico, porque ele pode tanto perder um próton como receber um próton, podendo atuar, portanto, como um ácido ou como uma base. Quanto mais forte for um ácido, mais fraca então será a sua base conjugada e vice-versa. Tá bom? Para exemplificar isso, eu trouxe aqui a figura 16.4, que traz uma sequência de ácidos e uma sequência de bases, tá bom? Observe que essa sequência ela tem uma lógica, que nós temos os pares água e o hidrônio, água e OH-, e que de baixo para cima eu tenho um aumento da força do ácido dessa sequência aqui do ácido. E de cima para baixo eu tenho um aumento da força da base dessa sequência de bases conjugadas a esse ácido. Pois bem, essa primeira série aqui de 3 bases são bases que apresentam basicidade insignificante. Mais abaixo eu tenho as chamadas bases fracas. E por fim, aqui onde eu tenho os últimos 3 elementos, tem as bases fortes, que são fortes porque são quase que 100% protonadas em água, ou seja, em meio aquoso, elas recebem quase que 100% o H+ do solvente água. Do outro lado, eu tenho aqui no topo os ácidos fortes, que são fortes porque são quase que 100% ionizados em água, ou seja, em meio aquoso eles liberam H+, quase que na forma de 100%. No meio aqui eu tenho os ácidos fracos, e aqui na parte inferior, os ácidos que têm acidez insignificante. Lembrando que desse lado nós temos os ácidos e desse lado a base conjugada. Ou, se preferir, as bases e desse lado os ácidos conjugados. Vamos analisar agora cada setor dessa figura, que é o que a gente faz a seguir. Ó. Agrupamos então os ácidos e a base em 3 categorias, com base em seu comportamento na água. E a primeira delas diz que um ácido forte transfere seus prótons completamente para a água, ou seja, ele é 100% ionizável, não deixando praticamente nenhuma molécula não dissociada em solução. Consequentemente, um ácido forte gera uma base conjugada com basicidade insignificante, que é o que a gente fala aqui na sequência. Sua base conjugada tem uma tendência insignificante de aceitar prótons em solução aquosa. Na parte do meio aqui da figura, nós temos que um ácido fraco se dissocia apenas parcialmente em solução, e a gente vai falar isso mais adiante, com mais detalhe, sendo, portanto, encontrado na solução uma mistura de ácido não dissociado e da sua base conjugada. A base conjugada de um ácido fraco mostra, então, uma ligeira capacidade de remover prótons em água. Por fim, na parte de baixo aqui da figura, nós temos uma substância com acidez insignificante, que contém hidrogênio, mas não demonstra qualquer comportamento ácido em água, ou seja, dificilmente ele vai perder esse hidrogênio, ele vai se ionizar. Mas, por outro lado, sua base conjugada, que está aqui do outro lado, é uma base forte, reagindo completamente com a água para formar íons OH-, ou seja, ela reage com a água, protona em H2O e forma OH-. Uma outra propriedade química importante da água
é a sua capacidade de atuar tanto como um ácido como com a base de Bronsted-Lowry, como nós acabamos de ver nos compostos anfipróticos. Na presença de um ácido, ela atua como um aceptor de prótons, ela recebe prótons. Já na presença de uma base, ela atua como um doador de prótons. Ela, entendo aqui, a molécula de água. Na verdade, uma molécula de água ela pode doar um próton a outra molécula de água, tá bom? É o que a gente vê aqui na sequência, nessa reação. Nós temos uma molécula de água líquida reagindo com outra molécula de água líquida. Uma dessas moléculas vai perder um próton para a seguinte, formando OH- e H3O+. Representando aqui em termos de estrutura de Lewis, justamente esse hidrogênio aqui dessa molécula de água vai se agregar aqui a essa outra molécula de água, formando o OH- e os íons hidrônio. Chamamos esse processo, quando uma molécula de água reage com outra molécula de água, de autoionização da água. A expressão, então, da constante de equilíbrio para a autoionização da água é dada da seguinte forma: Kc vai ser igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, que são os produtos da reação. Os reagentes aqui seria a concentração de água, mas água é um solvente puro que tem concentração unitária, como nós vimos no capítulo anterior sobre equilíbrio químico. Como essa expressão refere-se especificamente à autoionização da água, utilizamos o símbolo Kw ao invés de Kc para denotar a constante de equilíbrio e chamamos essa constante de constante do produto iônico da água. Por isso, o W, que vem do inglês water. A expressão de Kw pode ser escrita tanto em termos de hidrônio como em termos de H+. E o Kw tem o mesmo valor em qualquer um dos casos. Como, por exemplo, o Kw, que já trocando Kc por Kw, vai ser igual à concentração de hidrônio vezes a concentração de OH-, ou Kw igual à concentração de H+, vezes concentração de OH-. A gente chama essa forma aqui de forma reduzida. E o valor de Kw é um valor constante, igual a 1,0 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Disse que uma solução neutra, ela vai ter uma concentração de H+, igual a uma concentração de OH-. Mas para a gente fixar esse conceito, eu trouxe aqui mais um exemplo teórico relacionado à autoionização da água. Pedimos para que você calcular os valores de H+, da concentração de H+, e da concentração de OH- em soluções aquosas neutras a 25 graus Celsius. Pois bem, para resolver essa questão, devemos usar a equação do Kw, da constante de autoionização da água, que diz que Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14 a 25 graus, tá bom? E o fato de que a concentração de H+ é igual à concentração de OH- em uma solução neutra. Vamos representar a concentração de H+ e a concentração de OH- em uma solução neutra como x, porque eu não conheço esse valor, mas sei que eles são iguais, tá bom? Então eu tenho, a partir da expressão do Kw, que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- vai ser igual a x vezes x, substituo essas concentrações por valores de x, e que é igual ao Kw, ou seja, 1,0 vezes 10 a menos 14. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Consequentemente, meu valor de x vai ser 1,0 vezes 10 a menos 7 molar. Ou seja, se eu tiro a raiz quadrada de 1,0 vezes 10 a menos 14, usando a minha calculadora científica, eu vou encontrar uma concentração de 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro, que corresponde à concentração de H+, e que também corresponde à concentração de OH-, já que soluções neutras têm concentração de H+ igual a concentrações de OH-. Bem, pessoal, essa foi nossa primeira videoaula de equilíbrio ácido-base. E como de praxe, nós deixamos aqui a atividade assíncrona número 10, para que vocês resolvam, que deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 18 de julho.
Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!